Claro, Lula é carta fora do baralho. Carta fora. Mas tem que garantir que nem Bolsonaro, nem ninguém dele, mesmo assim, com que vai bater de frente com tudo isso, chega ao poder. Por isso que precisamos da direita permitida. Mas vamos falar de golpismo, né? Não falei em golpe. O que se diz em áudios que advogado deve ao Supremo. Não falei em golpe. Cara, eu vou te dizer, se tu está entalado, você vê que o cara colocou a palavra golpe. Eu não falei a palavra golpe. Quer dizer, foi, sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora. Pô, mas coisa de palavra golpe que ele colocou, eu não falei golpe uma vez em todo o meu depoimento. Aí o jurista André Marcília fala assim, ó, sem a delação não houve golpe. Com a delação também não houve golpe. A situação não tá boa para a corte. Se anularem a delação, porque Cid mentiu e violou o dever de sigilo, não sobra nada. Se a delação seguir válida, precisa considerar o que Cid está dizendo. É assim, peraí, como é que a delação vale, mas o que Cid fala aqui também não... Assim, é meio estranho, né? Só... estranho, né? É tudo muito estranho. E aí, a delação vai valer ou não vai? Vai cair ou não vai? Já teve um pedido negado aí da defesa de Bolsonaro para derrubar a delação. Já teve um pedido aí meio negado. Vejam esses 2 parágrafos. Publicado agora de madrugada. Não tava errado quando disse, não. Publicado agora de madrugada. O dia começa com essa matéria da Bela Megali. Só reflita sobre esses 2 parágrafos. Os sinais do ministro sobre o futuro da delação do Cid. Entre integrantes da primeira turma, ouvidos pela Bela Megali, ela falou com os ministros, existe a leitura que ainda é cinzenta, a história que permeia os diálogos do Cid trazidos pela Veja. Ainda é cinzenta. Por quê? Porque tá naquela, né? E aí? Como é que está a percepção das coisas? O fato do advogado Eduardo Cantes, que defende o exercício de Bolsonaro Marcelo Câmara, ter apresentado ao Supremo as mensagens publicadas pela revista, se colocando como interlocutor que conversou com o tenente-coronel, tornou o cenário ainda mais nebuloso na opinião dos magistrados. Aí eu pergunto para vocês, para esse cenário deixar de ser nebuloso, as nuvens começarem a sair e os primeiros raios do sol aparecerem, né? O que será que precisa? Será que para aparecer algum raio de sol, dissipar essas nuvens, em vez de cair uma tempestade? Será que se a sociedade, a percepção que a sociedade, a percepção que o debate público tem do que está acontecendo, começar a pesar demais contra o que está sendo feito, tipo como foi lá a questão da Débora, como será o futuro disso daqui? Mas até o presente momento, essa questão do Cid, mesmo diante da gravidade e as revelações e o peso desse caso, eu acho que não vem sendo tratado da maneira que deveria. E para mim a maneira que deveria é fácil. Eu só digo assim, ó, imaginem se isso daqui tivesse ocorrido 7 anos atrás, 8 anos atrás, com Lula. E sei lá, no lugar do Cid fosse o Palocci. Como estariam todos os governadores do PT, todos os governadores do PSOL, todos os governadores de esquerda, todos os governadores aliados do PT? Eu vou ficar batendo muito na tecla do governador, porque quem quer ser presidente, representando a direita, são os governadores. Os governadores democráticos. Eles querem ser os próximos presidentes. Então, se vocês querem ser o presidente, né, me ajudem a ajudar vocês. Me ajudem a ajudar vocês. Vocês têm voz, vocês têm peso político. Quando vocês abrem a boca, a coisa ganha proporção. Vocês não podem dar opinião sobre nada. Nada. Vocês não podem dar opinião sobre isso daqui. Eu não quero nem sua opinião, não. Eu queria que vocês realmente tivessem, sabe, com a mão na massa, dando a cara a tapa, no pelotão de frente. Mas não vão, né? Pra não melindrar ninguém, né? O sistema tá escolhendo seu candidato, né? Todo mundo quer ser o candidato do sistema. Aí no dia de ontem, tivemos também aí de manhã, né?
A Polícia Federal indiciando Bolsonaro por causa da BIM paralela. Não vou nem colocar o da Daniela Lima. Diferentemente do que integrantes da PF confirmaram mais cedo à Globo News, Bolsonaro não foi indiciado nesta terça. Mais uma mentira, mais uma fake news da Daniela Lima. Mas ela pode mentir adoidado, ela pode mentir sem nenhum pudor, porque ela é da Globo, porque ela é petista. Ela pode mentir à vontade. Aí, ó, a turma do golpismo aí, ó, os golpistas do Estadão, a mesma coisa. Bolsonaro não foi indiciado, né? Correção. Não é nem assim, não é rata. Não é rata, é corre... Oh, meu Deus. Não fala assim, erramos. Não, não erra, não. Foram induzidos ao erro, né? Fica de fofoquinha com a PF do Lula. Né? Quando o Ramagem comenta aqui, ainda não tinham derrubado a história de Bolsonaro. O indiciamento de Bolsonaro, sem nem ouvi-lo, incluíram Carlos na investigação por uma mensagem recebida, não respondida, de uma funcionária quando eu já estava eleito deputado e longe da ABIN. Esse caso, o que o Ramagem está falando, já está relatado pela própria imprensa, pelo próprio consórcio, em janeiro de 2024. Tá lá no Atlas. Eu não vou pagar isso aqui, não. Eu já abri essa semana, durante a semana passada, no interrogatório lá do CID. Tá no Atlas. Janeiro de 2024. Vai ter lá capítulo lá com o nome do cara. Tem o capítulo do Carlos, tem um capítulo do Ramagem e tem um capítulo do Jordi. Olha lá. O início da tal BIM paralela surgiu com o sistema First Mile. Descobriram que foi minha gestão a exigir controle, apurar a utilização, exonerar o diretor responsável e encaminhar a corregedoria com farta documentação. A investigação da PF descambou. Revelou-se apenas criatividade endereçada à imprensa, vontade da ABIN de não ter controle, uma PF desestruturando a inteligência de Estado e, ao final, rixa política interna contra a administração do Lula na ABIN. Porque até a cúpula da ABIN do Lula também está sendo indiciada. O atual diretor da ABIN do Lula também está. Quando houver acesso ao relatório final, analisarei ponto a ponto de forma técnica e fundamentada contra as narrativas criadas pela Polícia Federal. Indiciamento de Carlos reforça a teoria conspiratória de bolsonaristas. É só conspiração, né? Para bolsonaristas, indiciamento de Carlos dá força à tese de perseguição judicial contra candidatos da direita ao Senado. É conspiração, é pura loucura. Óbvio que isso aqui não acontece. Menos de 48 horas depois de Carlos manifestar publicamente interesse em disputar uma vaga no Senado, vai lá. A PF, com pontualidade de um garçom bem treinado, entrega no cardápio do noticiário indiciamento recheado com a de teoria da conspiração disfarçada de investigação. Mas calma, o povo tá vendo. E quando as urnas falarem, talvez essa PF do agora descubra o que significa trabalhar sob um governo que respeita o povo mais do que o script. O Eric também comenta, né? Mas o verdadeiro problema não é o que está acontecendo, o estado das coisas, a PF, o judiciário, a imprensa, o Lula. O principal problema deste país é por qual estado Carlos Bolsonaro vai concorrer no Senado, né? Tem gente que se diz de direita, que finge ser contra o sistema, mas que na verdade só quer atrapalhar. Torcendo sim para que sobre mais espaço para sua própria turma. Cai quem quer. A PF, diretor e ex-chefe de segurança do Lula, trabalhando por um Brasil que tenha excesso de democracia, né? Estilo Venezuela. Se você for... Eu vou falar, né? Vai lá atrás de alguns deputados que você já devem imaginar. Vê lá quem tá comentando sobre esse caso. Vê lá quem tá falando que isso aqui é um absurdo. Vê quem tá, né? O silêncio nesse caso aqui é muito curioso, né? É um caso com a torcida. Assim, é cristalino. Uma parte da direita com o dedo cruzado, ó. Torcendo pra Bolsonaro e toda a sua família, né? Ser presa. Mandar na cadeia. Pra abrir espaço na direita, pra direita inteligente. O carapuça fez esse meme aqui, né? Sérgio Moro concorrendo por São Paulo. Todo mundo de boa. Rosângela Moro por São Paulo. Todo mundo de boa. Isso aconteceu lá em 2022. Pablo Marçal concorrendo por São Paulo. Goiano. Também tá de boa.
Agora, Carlos por Santa Catarina. Mas o que você pode falar? Não, é porque o Moro já não era da direita, nós nem tava preocupado com isso, ninguém ia votar nele e tudo mais. Beleza. Aconteceu algo fenomenal ontem. Fenomenal, fenomenal, que você não vai ver ninguém falando sobre isto daqui. Bolsonaro escala Superman da Jovem Pan como opção ao Senado por Minas. Mas, rapaz, que coisa, rapaz. Que coisa, né? A diferença nas reações de parte da direita está no sobrenome. Não vai ter lá o Space Liberdade, o Space Intergaláctico. Não vai meter urgente. Não vai ficar fazendo fofoquinha lá o Kevin do Spaces, trabalhando nas sombras como ele adora. Não vai ter Italo Marcinho. Não vai ter Alan dos Panos. Não vai ter Silvio Grimaldo. Não vai ter ninguém. Superman pode mudar de estado para ser candidato. O problema é o Carlos. Cara, vocês são muito hipócritas, meu Deus do céu. E o pior, que tem uma parte grande do povo que não enxerga a diferença de tratamento que vocês dão para as coisas. Bolsonaro pode falar assim, como não tem o sobrenome Bolsonaro, pode ser qualquer um. Qualquer um. Obrigado, Superman, por esta notícia. Obrigado, Superman. Ah, só uma coisa. Isso daqui não é de agora não, viu? Isso daqui foi no dia 14 de maio. E você não viu até então. Você viu alguma coisa? Você viu? De 14 de maio pra cá, alguém falando? Editorialzinho. Carlos! Você viu alguém? Eu não vi. Eu não vi. Não é falando mal do Superman, não, mas o Deltan Dallagnol gosta dele. E como vocês sabem que Deltan Dallagnol manda nessa turma, vocês veem, né? Não pode, aí não critica. Rapaz, bateu no Deltan, expôs o novo, vira inimigo da direita inteligente. O Deltan, assim, eu queria muito entender por que Deltan consegue mandar tanto nessa galera. Assim, parece que tem uma coleirinha invisível que bota lá, sabe? Assim, abana o rabinho. Tá aí, gente. Eu não aguento isso. Aí, veja só. Eu acho que tem algumas coisas que o pessoal deveria parar para observar com um pouco mais de atenção e não ficar achando que às vezes se trata apenas de treta de internet. Esse tipo de comentário aqui, ele vem crescendo. E eu peguei umas respostas que o Thiago Marçal recebeu. Esse cara fez campanha aberta, maluca por Marçal. É um louco alucinado. Mas os loucos alucinados, o discurso que ele tem não sai só da boca dele. Vai saindo aí nas entrelinhas, né? Sugestas, análises tortas. E vai ganhando corpo. E a mentira vai crescendo. Ele fala assim, ó. Se você ainda não entendeu, entenda. PT e PL são duas faces da mesma moeda. Ambos os partidos apoiaram Alcolumbre e Hugo Mota nas eleições do Congresso, isso em detrimento da sociedade brasileira. Não existe nenhuma outra possibilidade. Foi só para sabotar o povo. Porque o PT e o PL são a mesma coisa. Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Toda perseguição que Bolsonaro está sofrendo é parte de um teatro combinado com o Lula. Tu vai para as respostas? Só não vê quem não quer ou foi dopado. Diz a dona Cláudia Saraiva. Fernando Paes, segue FOC Paes, desculpa aí, mas nessa eu concordo. Deviam ter votado no Marcel Van Hatten. Esse cenário, ele não foi criado sem a ajuda do Partido Novo. Quando o senador Girão ligou, tentando me cooptar para a campanha dele, eu fui extremamente claro e falei, o que vocês estão fazendo é de uma sacanagem sem tamanho, de uma sabotagem sem tamanho. Por quê? Eu falei, sabe por quê? Ele não tá entendendo. Porque vocês vão criminalizar a turma do PL de propósito. Vocês sabem disso. Vocês não vão explicar como funciona a votação, quantos votos são necessários, como é a composição
e que a eleição de vocês é impossível. Não, mas eu vou explicar lá que o PL tem suas razões, que o Rogério vai ter suas razões. E falou isso no telefone. E fez o que fez. Eu nunca mais atendo na minha vida o telefone do Girão. Não vale. Né? Eu não vou falar nada. Falou no meu ouvido. Numa conversa de mais de 1h30. E não foi a primeira vez que a gente conversou. Isso é o Partido Novo. Em verdade, todos os parlamentares que elegeram o presidente das duas casas não se deram o trabalho de refletirem de fato em quem estava votando ou foram bem recompensados por seu voto, né? Ninguém pensou, né? É isso mesmo, votou lá igual, meu Deus. O negócio que ia sendo discutido, na verdade já estava certo, desde outubro de 2024. Os dois partidos poderiam se fundir e criar o PS, Partido do Sistema. Isso aí. PL é o novo PSDB. E a imagem, ó. Bolsonaro tirar a máscara é o Lula. É verdade. PL é o PSDB de banho tomado. E esse tipo de narrativa sai crescendo. Sai crescendo. Sai crescendo. Sai crescendo. E assim dia também. A galera fica fechando os olhos. Os deputados aí vão ficar nessa de política de boa vizinhança. Fingindo que não é com ele. Bolsonaro com o perfil que tem também vai ficar. E isso aí vai continuar crescendo. Isso daqui vem tomando proporção cada vez maior desde as eleições municipais. Eu acho que, às vezes, o caminho de não querer desagradar ninguém, ficar mantendo aparências, no final do dia abre espaço para isso daqui. Porque enquanto você tenta manter a aparência e tenta não entrar em conflito, os caras seguem te dando facada pelas costas. Aí, o Thiago Marçal que diz que comissões não servem para... Ele nem fala, né? Ele nem explica como é que funciona a questão das comissões. Mas vamos ver aqui o senhor José Disseu. Olha o que o José Disseu diz, né? O Breno Altman está perguntando para ele sobre essa questão, esse conflito agora, Israel e Irã. Né? Eles estão preocupados e acho que vocês sabem qual o lado do PT, né? Ou eu preciso explicar? Eu acho que vocês sabem o lado do PT. Qual é a sua avaliação sobre a política externa do governo Lula? O conceito de não alinhamento ativo mantém atualidade e continua a ser uma boa orientação? Eu considero a política, dentro das condições do governo do Lula, que é um governo de minoria no parlamento, e a extrema-direita cuida muito dessa questão de política externa, vigia, e o governo não tem maioria na Comissão de Relações Exteriores, certo? E não tem maioria no parlamento em geral, é um governo que se alinha ao sul global, aos BRICS, certo? Qual é a sua avaliação sobre a política? Assim, o Lula está fazendo o que dá porque a extrema-direita cuida dessa área internacional e tem maioria, né, na CREDEM, que quem preside é o Felipe Barros. Então, assim, a gente chegou até aqui porque as pessoas tinham interesse em pesquisar, aprender e desmentir mentira. Hoje fica todo mundo abafando mentira, fazendo cara de paisagem para não ficar feio na foto com os amiguinhos, nem desagradar Deltan Dallagnol. Isso que acontece. Fala aí que não, fica falando que não. Fala que é tudo mentira, que é tudo conspiração, que Deltan não manda em ninguém. Vai lá. É o que acontece, mas vai lá. Vamos ver o resultado disso daí tudo aí ao longo dos anos. Aí chegamos, eu não vou dar nem play no áudio, todo mundo deve ter visto aí, quem não viu, a parte que o pessoal mais pegou foi porque o Flávio Bolsonaro falou que tá discutindo a questão da anistia para inclusive colocar na anistia o homem sem cabelos. Aí eu trouxe aqui 3 comentários sobre isso. Eu acho que o último é o argumento final. É o argumento final. Inquestionável. Primeiro veio aqui o Fernão Lara Mesquita. Cara de mais idade, mais maduro, né? mais à direita. Aí você fala, meio passapanista da família Bolsonaro, né? A opinião dele não vale. Beleza. Mas ele comenta assim, ó. Flávio Bolsonaro propõe anistia também para Alexandre de Moraes. Não entro, parece piada, mas não é. Se existia a chance do Brasil sair da ditadura da toga, ser um conflito civil, e impedir que gerações inteiras de brasileiros vivam sob o terror do Estado do padrão chinês, como querem o Gilmar Tse-Tung e companhia, será preciso oferecer anistia para esse Supremo do crime político e das violências contra a Constituição, o Estado Democrático de Direito e o mais de que os que estão dando o golpe acusam os que não deram o golpe. Os sistemas totalitários, a partir de um determinado grau de acumulação de crimes dos seus protagonistas, ficam obrigados a partir para o tudo ou nada, porque têm consciência clara de que o restabelecimento da democracia implica obrigatoriamente
pesadas penas de prisão contra eles. E o Supremo lulista já passou longe desse limite. A democracia voltando, realmente o bicho esquenta. Aí, o Caivano, que até é advogado, né, ajudando algumas das vítimas aí do 8 de janeiro, então tá em contato aí com a turma, também comenta sobre essa situação. Preciso apenas de alguns minutos da sua atenção para que você entenda rapidamente o que é a anistia, o seu conceito, por que ela deve ser aplicada. Você deve ter acompanhado o vídeo do senador Flávio Bolsonaro, onde ele disse que a anistia alcançaria Alexandre de Moraes. E eu tô aqui justamente para dizer a você que conceitualmente ele está certo. O que ele disse não representa uma mudança de lado, não representa a desistência da luta. Ao contrário, ele está tentando mostrar à população o que efetivamente é anistia. Anistia não é perdão. Indulto e graça são. Indulto e graça são para pessoas. Anistia é para os fatos. Anistia tem origem no grego amnésia, esquecimento. E, portanto, os fatos serão esquecidos, não serão mais considerados crime simplesmente porque deixam de existir. Por isso mesmo, se o fato não existe, não há como criminalizar nenhum dos lados. E veja, o Brasil não é um estado polarizado politicamente neste momento. O Instituto Anistia já foi utilizado no Brasil mais de 90 vezes. Posso citar algumas bem famosas: Revolução Farroupilha, Balaiada, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, Revolta Tenentista, Revolução Constitucionalista de 1932. Portanto, toda vez que o Brasil tem 3 fatores ocorrendo ao mesmo tempo: polarização política, instabilidade institucional e insegurança jurídica, o remédio para isso, um remédio constitucional, porque está lá no artigo 48, inciso 8 da Constituição, é a anistia. E quem tem esse poder é o legislativo. O poder legislativo é que tem a capacidade de, através de uma lei, causar o esquecimento dos fatos políticos, das manifestações políticas. Isso já aconteceu no Brasil em 1979. Os que agora gritam sem anistia, na verdade, foram anistiados, foram beneficiados pelo Instituto da Anistia e puderam concorrer e se tornar deputados, senadores, líderes do Executivo. Não fosse a anistia, ainda seriam considerados inelegíveis. A Lei 6683 de 1979 foi uma anistia ampla, geral e irrestrita, do jeito que o senador Flávio Bolsonaro defende agora. E nós, todos que estamos fazendo a cruzada pela anistia, também defendemos isso. Essas pessoas clamam por justiça e o judiciário brasileiro não está entregando justiça. Infelizmente, como eu disse, polarização política, instabilidade institucional e insegurança jurídica estão causando um caos no Brasil. Anistia já. Aí, né? E aí, você tem aqui, né? Até Silvio Grimaldo tá falando que a anistia sempre foi para ambos os lados. Isso é básico. Não sei como alguém poderia ter ingenuidade de acreditar que uma anistia seria permitida sem negociar imunidade por ministro. Sabe, o que tá acontecendo é o mesmo movimento de sempre. Space Liberdade, sirene, urgente, bomba... Vem com textinho, vai botando pra cima. A mesma tropa de sempre lá, Fernando da Salles. É a mesma coisa. O pessoal quer fazer política da vingança. Achando que vai vencer no grito, sendo maioria. Vai lá, gente, e vence no grito aí. Parece que nasceram ontem. Parece que vocês não acompanharam nada do que aconteceu de 2019 pra cá. Parece que o povo não acompanhou nada. O povo ainda acha o quê? Não, é porque agora vai. Porque agora vai gritar mais alto. Agora eu vou gritar. Eu vou gritar. Me segura que eu vou gritar. Ui. Tem um personagem desse, né? Alguma das escolinhas da vida. Eu vou gritar. Ui. É tipo isso. Pelo amor de Deus, pô. O povo vai entrar numas brigas. Numas coisas assim. Dia sim, dia também. Eu fui empatando onde as pessoas querem chegar. Agora o Flávio Bolsonaro é um vagabundo que está destruindo o que o irmão dele está fazendo nos Estados Unidos e tudo mais. Enquanto o pessoal tá aí nessa, né? A cruzada da direita hoje é pra destruir a família Bolsonaro. Tá claro. E o bolsonarismo. Segue se enganando aí que não.
Vamos deixar uma coisa bem clara. Enquanto o bolsonarismo existir no Brasil, eu voto no Lula quantas vezes for preciso. Aí o cara fala assim, pai, por essas e outras que a democracia é um erro. O cara nem sabe os motivos de apoiar o Lula. Só vota nele porque enfiaram na cabeça, burra, que Lula é bom e Bolsonaro é malvado. Caos no país. E a pessoa tá nessa. E a pessoa tá nessa. E a pessoa tá nessa.